Meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja sempre em cada um de nós, nos fazendo crescer e prosperar no seu conhecimento e na sua graça maravilhosa. Amados, chegamos hoje aqui à terça-feira, terceiro dia da nossa lição bíblica diária. Essa semana estamos vendo sobre a síntese do testemunho, o apóstolo Paulo tentando aqui nos transmitir a mensagem, do testemunho que o cristão deve dar para os que estão dentro da fé, dentro da comunidade cristã, para com as autoridades, para com as pessoas que estão fora do convívio físico da igreja, da comunidade cristã, Então, ontem, na segunda-feira, nós lemos que Paulo disse assim, olha, respeitem as autoridades ou obedeçam às autoridades, não apenas porque vocês têm medo de serem punidos ao desobedecer uma autoridade ou obedecer uma lei imposta pela autoridade. Vocês têm medo de ser preso, ou medo de ser multado, ou medo de receber qualquer tipo de penalidade. Não por isso, Paulo diz, mas muito mais por uma questão de consciência. O cristão ele deve andar com a mente assim, olha, eu sou um cidadão ordeiro, não faço nada de errado. Isso não é para que ele tenha o seu ego inflado, se sinta superior a ninguém, se sinta o melhor ou se sinta justificado. Não. É porque isso vai fazer bem à sua saúde física e à sua saúde espiritual. É mais um item colaborador no processo do crescimento do homem espiritual. É por isso que Paulo está dando essa recomendação completamente equilibrada, completamente espiritual, para o homem que tem bom senso. O homem que vai desvirtuar aqui esse verso, tentando fazer com que as pessoas sejam dominadas pelo medo, encontra nesse verso alguma ameaça, alguma punição, se a pessoa contrariar um líder, se a pessoa não concordar com o pensamento de um líder, se a pessoa não atender uma ordem abusiva, ilegal de um líder, Tem gente que pode usar esses versos para tentar escravizar pessoas assim, mas aí o homem de bom senso não vai aceitar isso nunca, Não vai guardar esse tipo de lei, esse tipo de ordem nunca, e nem ser submisso a um tipo de liderança como essa. E vimos também ontem, quando Paulo disse lá em Romanos 13:6, ele diz bem claro, chamando o povo à razão, ao bom senso, Ele diz, é por isso também que vocês pagam imposto. Por que você paga o imposto? Se vocês pagam imposto, obviamente, ao resolver pagar imposto, vocês estão, de certa forma, entendendo que aquelas autoridades estão ali porque Deus consentiu, Deus permitiu que elas estivessem nessa posição, E que elas, obviamente, sejam dedicadas a esse trabalho, Principalmente aqui as autoridades civis, que é o contexto aqui que Paulo está falando de forma imediata. Se existe alguma autoridade eclesiástica que cobra imposto, aí, pelo menos é estranho a Bíblia isso, Mas se existe isso, o homem também tem que obedecer. Em alguns casos, lá na cultura do antigo Israel, o homem, quando completava uma determinada idade, quando ele completava, não sei se acho que é 21 anos de idade, se não fala a memória, ou era 18 anos, não lembro, 18 eu acho que era 21 anos, que ele pagava uma quantidade pequena em prata, era o único imposto que ele pagava pela vida toda. E eu não estou lembrado se ele pagava, eu acho que era no templo, acho que ele pagava ali ao sacerdote, Ou se pagava ao rei, ao poder civil, não sei. Ou se pagava ao sacerdote e o sacerdote repassava ao poder civil, não sei. Mas se pagava esse imposto. Dentro do povo de Israel, dentro da comunidade, para o bem da comunidade, obviamente.
né? Se esse dinheiro ia servir para reformar o templo, né, para restaurar aquilo que estava sendo desgastado pelo tempo, a pedra, o reboco, a madeira, o ouro, a prata, não importa, é para o bem de todos, né? Então, é isso que Paulo está dizendo aqui. E hoje, na terça-feira, nós temos aqui as perguntas 5 e 6. A pergunta 5 traz aqui o seguinte questionamento: que tipo de dívida o cristão ou os cristãos poderão dever às autoridades? A Bíblia orienta que a gente não faça dívida com ninguém, né? Claro. Mas que tipo de dívida a gente tem, não só com as autoridades, mas para todo mundo? O que é que diz Paulo aqui em Romanos 13, verso 7? Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Ou seja, se aquela pessoa merece ou está investida da autoridade para receber imposto, então eu tenho que pagar o imposto. Se aquela secretaria, aquele governo merecedor e por lei devemos pagar o tributo, então devemos o tributo, né? Até Jesus pagou, para não escandalizar o povo, sendo ele o herdeiro de todas as coisas, dono de toda a prata e de todo o ouro desse mundo. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas por meio dele e para ele, tudo era dele. Já imaginou o dono de tudo pagando tributo a um servo seu? Porque o César era um servo de Cristo. O Pilatos era um servo o Império Romano tudo pertence a Cristo, né? Só não o coração deles que pertencia a Satanás, né? Pois bem, e de todo homem que não quer obedecer a Deus. Então, vejam só, Cristo disse: Pedro, para que esse povo não se escandalize em nós, pega ali, vai no mar, pega um peixe, abre a boca dele, e dentro dele vai estar um estáter, uma moeda valiosíssima. Vai lá, pague por mim e por você. Até Cristo fez isso, sem ter, para dar exemplo, né? Sem ter nada no universo que obrigasse isso a ele. Eu acho que até os anjos do céu ficaram contrariados. Como é que o herdeiro de tudo está pagando imposto a pessoas inferiores a ele? Era o mundo que tem que pagar imposto a ele, né? Algo contrário, né? Aí Paulo diz: se é temor, se você deve... A palavra temor aqui substitui pela palavra respeito. Se é respeito, então dê respeito. Fomos ensinados, nós mais antigos, né? Quem tem mais de 40, 45 anos, sabe que antigamente as pessoas mais velhas, até hoje deve ser assim, né? Mas hoje é mais complicado. Nós chamávamos qualquer pessoa mais idosa de senhor e senhora. Hoje, os meninos de 5, 6 anos estão chamando de você, né? Senhor e senhora. E no meu tempo ainda, era orientado até a pedir a bênção. Mas não é seu tio, você pedir a bênção àquela pessoa mais velha, um conselho e tal, né? Então, essas pessoas merecem respeito. Então, se elas merecem respeito, eu tenho que dar o meu respeito. É nesse contexto que Paulo está falando aqui, o temor, né? Temor não tem nada a ver com medo, não, mas temor, respeito. Se é honra, dê honra. Ora, você vai te dar honra a um bombeiro que desceu não sei quantos metros num fosso para salvar um animal, uma criança, uma pessoa que caiu lá dentro, arriscando a própria vida? Dê honra a quem tem honra. É o que o texto está dizendo aqui. Então, isso nós devemos por uma questão de bom senso, por uma questão de convivência social, por uma questão de paz social, né? E essa é a beleza do conselho de Paulo, orientando os cristãos como conviverem no âmbito da sociedade, para que ele não pareça um ser estranho, um crente estranho, né? Sem discernimento, que está vinculado a extremismos, o não pode, não sei o que, o legalismo que cega, né? Continuando, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a pergunta 6, que diz assim: o fiel deve buscar dívidas com as autoridades ou com qualquer outra pessoa? Será que o fiel deve estar buscando dívidas? Vou até mudar a pergunta, né? Dívidas desnecessárias, porque tem dívida que tem que ser feita.
né? Imagine que você não tem dinheiro nenhum e o seu filho quebra uma perna, por exemplo, e tem que enfaixar a perna, não tem hospital público, tem uma clínica particular na cidade, só tem ela que faz, você tem que fazer. Não tem o dinheiro, mas aí, né? Tem dívida que tem que ser feito. A Bíblia ensina que a dívida tem que ser evitada a todo custo. Se a dívida é inevitável, tem que ser feito. Né? Então, deixa bem claro isso, porque tem gente que diz assim, você está devendo a alguém, está em pecado. Calma, o legalista, né? Não tem os radicais assim? As pessoas que não pensam, os irracionais, que não são espirituais, pois é, presa a letra morta, tem gente assim. Ainda tem gente hoje que lê a Bíblia e não entende porque preso à letra morta e há um radicalismo religioso, né? Ele pensa que é zelo, mas não é zelo, é radicalismo. Existe uma diferença entre o zelo tem que estar pautado na palavra espiritual de Deus, uma palavra equilibrada, temperada com sal. A palavra dita com sabedoria, como maçã de ouro em salva de prata. O conhecimento da sabedoria é assim. Pois bem, então a pergunta é clara, né? O fiel deve buscar dívidas com qualquer pessoa, mas com as autoridades que está aqui no contexto, né? O contexto está falando de autoridades, vamos ver. No livro de Romanos, capítulo 13, versículo 8, diz assim: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama ao seu próximo já tem cumprido a lei, é o que ele está querendo dizer aqui. Veja que Paulo, né, ele está deixando bem claro aqui que se eu tenho amor no meu coração, é muito fácil guardar o mandamento. Se eu amo o meu próximo, é fácil guardar o mandamento, não matar. Se eu amo alguém, eu vou matar aquela pessoa? Jamais. O amor ele é completamente contrário a qualquer tipo de violência, né? Se eu amo o meu amigo, o meu próximo, meu irmão, como é que eu vou dar um prejuízo a ele? Vou roubá-lo? Vou mentir para ele, não dividindo a parte justa que eu tenho que dividir com ele? Ora, se eu amo, eu penso em dar mais, dar o melhor para ele. Porque o amor, ele se desprende. Não é? Ele pensa o tempo todo em fazer o bem às pessoas. Então, é por isso que Paulo está dizendo, olha, a obediência à lei, ela tem que estar baseada no amor, porque quando você ama, você não rouba, não mata, você honra pai e mãe, você não diz calúnia, difamação, não levanta falso testemunho, você não cobiça, você não trai a sua esposa adulterando, não faz nada disso. Né? É por isso que Paulo está dizendo aqui que se eu amo, eu cumpro a lei. Paulo não está dizendo assim, todos os mandamentos foram jogados no lixo, agora basta você amar. Olha, se eu não entender o que é amor, né? É isso que Paulo está, por isso que ele fala, a lei, ela se resume no amor, ela está querendo lhe ensinar a amar. A lei é para que você aprenda a amar. Esse é o objetivo, né? É isso que Paulo está dizendo. Mas tem gente que se diz teólogo, né, que não consegue entender o óbvio, aí eles alteram as coisas, porque preso à letra morta ele vai para o outro extremo, criando um zelo exagerado ou um liberalismo exagerado. Ele sempre vai para um dos dois extremos. O equilíbrio, pelo conhecimento límpido, claro e espiritual e profundo da palavra de Deus, ele nunca está nesses extremos, né? Por isso que Paulo diz aqui, ó, não devam nada a ninguém. Se eu ficar com essa primeira parte aqui do verso, eu posso criar uma doutrina, como muita gente faz aí, né? Se eu for cego, se eu não tiver discernimento espiritual, eu posso criar uma doutrina dizendo assim, você está devendo alguém, seu nome está no SPC, porque você está devendo a alguém que você perdeu o emprego, saiu, ou o governo não lhe ajudou, uma empresa que você nunca faturou R$1, não deu certo, mas o governo está cobrando de você, não lhe dando chance, né, e tal aí.
Aí você vai para o inferno porque você não conseguiu pagar aquele imposto, aquela dívida que você perdeu o emprego, seu nome está no SPC, como se você nunca mais tivesse condição de pagar aquela dívida no futuro, quando arrumar um segundo emprego, quando começar a trabalhar. Pois é, tem gente radical que não tem conhecimento bíblico, que é como aquele fariseu cego que quer matar a pessoa agora, quer julgar a pessoa agora, né? Como eles queriam fazer com a mulher pega em adultério, como eles queriam fazer com todo mundo, com o leproso que se aproximou de Cristo, né? E com tantos, com o cego que foi curado de nascença, eles eram assim. A cegueira religiosa ela é terrível. Então, o texto não está dizendo que se você deve a alguém hoje, você está condenado, não. Ele dá um conselho. É bom que você não deva a ninguém, né? A não ser aquilo que você já nasce devendo, porque todo mundo deve isso. Nós já nascemos com uma dívida. Nós temos o dever de amar todas as pessoas, né? Principalmente nesse contexto aqui, Paulo está dizendo, vocês devem, quando ele fala amor uns pelos outros, essa linguagem que ele usa aqui, uns pelos outros, no primeiro sentido, no sentido prioritário, ele está falando dentro da comunidade cristã, dentro da sua igreja, dentro do ambiente onde estão todos os irmãos. Ora, se eu não conseguir amar as pessoas que creem igual a mim, que está na mesma igreja cantando, louvando, adorando a Deus, ouvindo a mesma palavra, compartilhando a mesma alimentação, quando houver ali uma confraternização, alimento, ou qualquer outra situação em que, num congresso, por exemplo, em qualquer outra situação, se eu não consigo amar aquela pessoa que está do meu lado, que está comigo, que diz que é do mesmo exército de Cristo, tem algo errado, né? Como é então que se eu não passar por esse primeiro estágio de amar o meu irmão, como é então que eu vou atingir um estágio mais alto no crescimento da fé, que é amar os meus inimigos e orar, interceder por aqueles que estão me perseguindo, não é? Então, por isso que Paulo está dizendo aqui, olha, vocês procurem não dever a ninguém, a não ser que vocês nunca vão pagar essa dívida, é o amor. Pela eternidade sem fim, vocês vão continuar devedores. Nós somos obrigados a amar aos outros. Por quê? Porque eu quero receber o amor dos outros também para mim. É por isso que eu devo amor aos outros. Eu quero ser amado, eu quero ser bem cuidado, então eu preciso fazer isso também pelos outros. Princípio básico da justiça, né? Ele diz bem claro, né? E é por isso que ele diz que aquele que ama o seu próximo já cumpriu a lei, está cumprindo a lei, está em plena harmonia com a lei, porque a essência da lei é o amor.